vamos estar cooperando nessa noite. O Senhor estará nos ensinando um pouco sobre oração. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Quero louvar a Deus pela vida do Fernando. Só vou pedir para ele levantar, porque ele vai ficar um pouco envergonhado. Mas Fernando é meu colega de trabalho, trabalha junto comigo aqui em Salvador Tarde. E foi feito um convite, ele veio. Que Deus possa honrar a sua fé nessa noite. O amigo Hélio está ali pela segunda vez. Na terceira vez eu já não falo o seu nome, viu, Hélio? Fique à vontade. Glória a Jesus. Irmão, diga amém? Amém. Só as mulheres, por favor. O que é que está escrito? As mulheres estão cansadas. Só as mulheres. Os homens, por favor. Toda a igreja. Santo Deus, nós louvamos ao teu nome. Como diz a tua palavra, pois temos esse tesouro escondido em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não dos homens. Obrigado por estar na tua casa de oração. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 17, está escrito: orai sem cessar. Um conselho sobre a oração, sobre a perseverança no que se trata da oração. O que chamamos oração, muitas das vezes inclui oração impedida por nós, orações pelos outros, e às vezes chamadas orações de súplicas ou de intercessão, de louvor, como também ação de graça. Segundo Robert Gal, a oração é o remédio supremo. Já o Samuel Kawalik, ele diz que a oração é o teste que avalia a devoção do crente. A oração, irmãos, ela vai na frente dos nossos projetos. A oração, ela vai na frente da viagem missionária. A oração, ela vai na frente da evangelização. A oração, ela vai na frente do casamento. A oração, ela vai na frente da nossa chegada à empresa. A oração, ela vai até na frente da sua chegada nessa casa de oração. Até um pouco redundante, né? Na sua casa de oração. Mas a oração é algo de suma importância para a igreja. E o evangelista americano, ele fala sobre a oração. Ele diz que a oração, ela não é a postura do corpo que define a oração, mas a atitude do coração conta quando estamos diante do Senhor. É a atitude do nosso coração que conta quando nós estamos diante do Senhor. Mas de fato, se um dia alguém chegar para você e dizer, e lhe perguntar: o que é oração? A oração, irmãos, ela é a comunicação pessoal com Deus. É isso que é oração. A oração da igreja é quando a igreja se comunica com Deus de forma pessoal. Existem pessoas que a oração para ela é estar de joelho no milho. Outras pessoas entendem que a oração é subir a escadaria de uma igreja. Outras pessoas entendem que a oração tem que estar de joelho com paletó, com terno e no sapato. Porque Deus não pode ver ninguém sem camisa. Tem pessoas que acham que a oração, ela só é oração quando ela é estendida, quando ela é prolongada, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí eu leio. Mas a oração não é a definição do corpo. A oração não é o número de tempo que você passa dialogando com Deus. A oração, ela é a comunicação com Deus. E você pode se comunicar com Deus de várias formas. Você pode orar sentado, você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar deitado. Você pode orar no fim do banco, você pode orar no coletivo indo trabalhar. Você pode orar, sabe, ali naquela empresa, você querendo receber a vitória de ser abençoado com a porta de emprego. Você pode orar ali também naquele momento, antes de passar pela eternidade. A oração é a comunicação. Irmãos, é um pouco complicado quando as pessoas definem o modelo para a oração, porque isso acaba aprisionando algumas pessoas que deixam de orar, porque, sabe, tem que ter uma postura. Tem pessoas que acham que a oração só tem que ser feita de madrugada. Você pode se comunicar com Deus de qualquer hora. Você pode se comunicar com Deus de manhã, de tarde, de noite. A oração, ela é a comunicação pessoal com Deus. Então, quando a igreja está buscando ao Senhor se comunicar com Deus de forma pessoal, a igreja está em oração.
E eu quero perguntar, como é que está a sua comunicação pessoal com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, não é isso, cara. Eu não estou perguntando se você é um contribuinte fiel com o seu dízimo e sua oferta. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu não estou querendo saber a roupa que você veio a essa casa de oração, mas eu quero saber como é que está a sua vida de oração. Como é que pode um cristão viver sem orar? Sem se comunicar com Deus de forma pessoal? Um certo pregador disse que nós pedimos as coisas a Deus a varejo e agradecemos em atacado. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, mas depois diz obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Por que tanta pressa quando o assunto que está sendo abordado é a oração? Irmãos, nós temos essa necessidade de ter uma relação com Deus no que se diz respeito à oração. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número 6, versículo 8. Mateus capítulo de número 6, versículo 8. Quem achou, diga: orai sem cessar. Graças a Deus por isso. Está escrito assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é antes de vos o pedir. Por que Deus quer que oremos, irmãos? Se Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já sabia as músicas que seriam ministradas nessa noite. Deus já sabia o número de pessoas que estariam aqui nessa casa de oração essa noite. Deus já sabia a oração que você fez hoje. Deus já sabia, antes de você pronunciar a oração, Deus já sabia o que você ia dizer. Então, quando nós oramos, a nossa oração não é porque Deus não sabe o que nós precisamos. Deus não quer que você ore porque Deus, que a sua necessidade é um segredo para Deus, não. Não é por isso que Deus quer que oremos, mas porque Deus quer que oremos. Versículo de número 9, Mateus 8, 9. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Santificado seja o teu. Irmãos, Deus quer que oremos, porque quando nós oramos diante do Senhor, estamos colocando a nossa confiança nele. Quando você ora, você está depositando a sua confiança na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não ora porque Deus não sabe o que você precisa, mas você ora e Deus quer que oremos de fato, porque quando você recorre a Deus em oração, você está expressando a sua dependência dEle. Você está chamando Deus para participar das suas conquistas, dos seus projetos, do seu objetivo de vida, das suas metas, da sua família, do seu casamento, do seu ministério, da sua vocação. Então, quando você chega a Deus em oração, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. É por isso que Deus quer que você ore, porque Deus tem prazer em ver a humanidade prostrada diante dEle, dependendo dEle, pedindo somente a Ele. Sabe, ser pobre financeiramente não é tão bom assim. Porque a gente vive um aperto, mas tem um lado bom que os pobres inteligentes, eles usufruem. Deus dá um guarda-roupa, o sujeito orar agradecendo pelo guarda-roupa. Parece algo simples, né? Mas imagine que Deus diz: rapaz, o cara agradece por tudo. Ele vai comprar uma casa, ele diz: Deus, eu quero comprar uma casa, me dá direção. E o Zico está comprando 3, 4 apartamentos no Alphaville, nem pede direção. Aí você está lá, dependendo de Deus. Você quer casar, você diz: Deus, ser o patrocinador desse casório, tem a noiva, tem a aliança, mas não tem a casa, não tem o móvel.
vai permitir que você venha saber depois, mas Deus já sabe tudo o que cada um de nós aqui precisa. Aqui nesse momento a gente olha para a cara do irmão, meu irmão arrumado, aperta a mão, dá beijo, que irmão bonito, que irmão bênção, glória a Deus, mas Deus vai ver que você está todo quebrado. Que se alguém aqui for na sua casa, vai ver um estrago, vai ver o caos, vai ver o terror, muitas das vezes, até na própria família. E esse irmão que está do seu lado não sabe. E talvez hoje você orou, Senhor, apresentando este caos. Mas Deus, antes de você falar, Ele sabe do caos que você está enfrentando. Deus quer participar dos nossos projetos. E o interessante é que as primeiras palavras da oração que o Senhor nos ensinou foi: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que Jesus começa logo com essa informação? Pai nosso que está no céu. Sabe o que é que eu entendo com isso aqui, irmãos? Quem governa a terra é o céu. Alguém disse que as pessoas podem até resistir à sua pregação, pode até resistir ao convite de ele vir à igreja, mas ele não vai se defender da sua oração. O diabo não pode tomar nenhuma atitude sem que os céus dê o aval, dê a autorização, dê a liberação. Então tudo que acontece no mundo físico houve a liberação no mundo espiritual. Talvez o crente mais pobre financeiramente, talvez o crente que não tem uma boa reputação, mas quando ele está de joelho dobrado, o inferno se levanta, porque ele não está só, ele está debaixo do sangue do Cordeiro. Mergulhado na oração. Pai nosso que está no céu, é Ele que governa a sua vida, é Ele que direciona a sua vida. A sua vida é controlada pelo céu, e quando me refiro ao céu, eu estou falando da pessoa do Deus Todo-Poderoso. Admitimos a nossa dependência de Deus, nós reconhecemos que no trono celestial nós podemos ter acesso quando estamos de joelho dobrado. E em Mateus 21, 22 está escrito: e tudo que é pedido na oração crendo, e tudo que é pedido na oração crendo, recebereis. Mas também não é de qualquer forma. Eu não vou pedir a morte de ninguém, vou pedir, irmãos? Não. Irmãos, quando o homem abre a mão da vida de oração, ele está declinando na vida espiritual. No domingo passado, o ministro de louvor convidou a igreja a dobrar o joelho, entrar na direção. Sabe o que é que eu pensei? Se nesse momento agora, nesse exato momento, chegarmos aqui, vamos dobrar, todo mundo, vamos dobrar o joelho aqui agora. Não vai ser muito, não, calma, não vai ser muito. Apenas vamos passar 10 minutos de joelho dobrado. Não estou querendo colocar um modelo na oração, não é isso. Mas um exemplo, irmãos, tem cristão aqui nessa noite, e se nós fizéssemos isso, sabe o que aconteceria com eles? Eles ficariam calados, esperando o orador dizer em nome de Jesus, amém, e levantaria com o joelho doendo. O que faz um crente dobrar o joelho e não ter palavras diante do Senhor? Ele não sabe o que é oração. Ele não tem comunicação pessoal com Deus. Ficaria de joelho aí, esperando o orador dizer amém. Talvez falasse em glória, um aleluia, mas a mente dele já está pagando, já está viajando por aí. Ele não consegue se conectar. Mas por quê? Porque ele não vive isso. Não tem como você forçar o que você não é. Eu tenho amigos que a minha mãe tem que dizer: ei, só amanhã você vai trabalhar. Às vezes também diz: amor, vamos dormir. Mas o que faz eu passar tanto tempo com esse amigo? Calma, eu tenho uma boa relação com ele, eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele, e quando ele está próximo da minha pessoa, eu passo tempo e tempo conversando com ele. Não é diferente na oração. Se nós aprendemos nessa noite que a oração é comunicação pessoal com Deus, e o crente dobra o seu
seus joelhos na casa de oração e ele não tem palavras, a resposta é uma só: ele não tem comunhão com Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele não se relaciona com Deus. Eu conheço Samuel há algum tempo, mas se eu fizer uma viagem com Samuel, já estou até chamando Samuel para a viagem missionária com a gente, e ficasse do lado do Samuel na poltrona, eu iria estar dialogando, mas meio raso. Não é porque eu não gosto do Samuel, não é porque eu tenho nada contra o Samuel, mas seria diferente se o Antônio estivesse do meu lado. Por quê? Porque eu tenho uma dimensão de relação com o Antônio diferente da que eu tenho com o Samuel. E às vezes tem pessoas que estão assim com Deus, não tem comunhão, fica forçando o diálogo. Oi Deus, bom dia Deus, como é que está? Amém, glória a Deus, louvo, aleluia. Mas quando eu conheço com o Antônio, falta tempo para descortinar as informações. É uma informação atrás da outra, e a gente conversa. É isso que Deus quer da igreja, no que diz respeito à oração. Deus não quer uma igreja que dobra o joelho e não tem assunto. Uma igreja que não sabe nem o que falar diante do altar do Senhor. Uma igreja que não tem tema para com Deus. Uma igreja que não sabe nem o que falar com Deus, está calado, porque vive o dia a dia de uma forma rotineira, mas não sabe o que é oração. Deus quer uma igreja como esse amigo que você tem, esse amigo íntimo, que você conversa com ele, e o tempo passa e você não percebe que o tempo está passando, você se comunica com ele. É uma verdade. Teria pessoas que dobrariam o joelho e ficariam caladas e não saberiam o que fazer. Se você está vivendo assim, se você dobra o joelho e você não tem palavras para falar, eu não falo que você não tem palavras como um adorador, mas como é que um cristão não sabe o que conversar com Deus? Como é que Deus não te conhece na oração? Como é que Deus não te conhece na comunhão? Como é que Deus não sabe quem é você no seu quarto, quando você entra, tranca a porta? Tem pessoas que sabem da seleção brasileira toda. Tem pessoas que podem falar todo jogador do Bahia, todo jogador do Vitória. Tem pessoas aqui nessa noite que entendem de economia, mas não sabem o que é oração. Aí a gente pergunta: você é cristão? Você é um cristão? Imagine você tendo prazer em oração, dobrar o seu joelho e o tempo passar, e quando você olhar, meu Deus, eu passei todo esse tempo em oração. Irmãos, a oração, ela muitas das vezes muda o agir de Deus. Diga comigo: a oração, muitas das vezes, ela muda o agir de Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo 32, versículo 9. Êxodo 32, versículo número 9. Amém. Seus irmãos acharam que orar sem cessar? Irmãos, o que é oração? Comunicação pessoal com Deus. Às vezes alguém pergunta para nós o que é oração, a gente quer responder algo profundo, né? Mas é comunicação pessoal com Deus. Êxodo 32, versículo 9 ao 14. Nós falamos que a oração muitas das vezes muda o modo de Deus agir. E a Bíblia vai nos falar sobre isso para trazermos informação. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e esse é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Versículo número 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruírem na face da terra? Torna-te a tua palavra, torna-te da tua ardente ira, e arrepende deste mal contra teu povo. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo juraste, e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda a terra de que tenho falado.
a forma que Deus agiu naquele povo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que você precisa crer que a sua oração pode mudar o quadro. Glória a Deus. Tem pessoas que talvez digam assim: olha, eu não vou para o culto tal dia. Por quê? Ah, é reunião de oração. Por que tanta pressa de sair da oração? Por que tanta pressa? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É de joelho que a igreja avança. É na oração que a igreja avança. As nossas pregações têm que ser banhadas de oração. Os nossos louvores que entoamos ao Senhor têm que ser fruto de oração. As nossas reuniões têm que ser debaixo de oração. Porque quando fazemos as coisas de Deus sem orar, estamos dizendo: eu vou fazer e não preciso me comunicar com o Senhor, eu já sei tudo. A igreja moderna tem orçamento, a igreja moderna tem projetos, a igreja moderna tem estratégia, a igreja moderna tem métodos, a igreja moderna tem membros com reputação, mas a igreja moderna tem deixado a desejar quando se trata de oração. Como a igreja avança se não tem comunhão com Deus na oração? É claro que nem sempre vamos ter um momento de parar para reunir para orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar é algo constante. Mas se a gente faz uma campanha da vitória, as pessoas vêm receber a vitória. Agora faz uma reunião de oração. Toda sexta-feira pela manhã, o pastor Marcos Nunes está com o culto aqui, adorando ao Senhor. E muitas pessoas estão disponíveis naquele horário, mas não se colocam à disposição para orar, para adorar, para se comunicar com Deus em oração. Aí no hora quer pregar, no hora quer cantar, no hora quer evangelizar. É apenas uma aparência, irmão. Deus som do coração. Deus sabe como está a sua vida de oração. Não é a minha eloquência, não é a sua voz bonita no louvor, é a vida de oração. E Deus sabe quem é você, aonde ninguém vê. Aonde ninguém vê, aonde ninguém vê você. Deus sabe qual foi a última vez que você orou. Deus sabe que você tem feito as coisas com as suas ideias. Você se envolve na obra, mas não conhece Deus em oração. Você é conhecido entre os irmãos, mas Deus não conhece você em oração. Você tem talento, você tem ideias, mas você não tem comunhão com Deus em oração. Isso é grave. Você é um cristão? Como é que está a sua vida de oração? Quem quer a gente na agitação é o Deus desse mundo, que quer a igreja assim agitada. Quando Neemias ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém estavam caídos e as suas portas queimadas pelo fogo, a Bíblia diz que Neemias ele senta, ele lamenta, ele chora, ele consagra e ele ora ao Deus dos céus. Neemias está nos ensinando que não tem como levantar muro caído se não tiver inserido também a oração.
Os apóstolos falaram: vamos colocar outras pessoas com boa reputação. Porém, nós nos dedicaremos à oração e à pregação. Em Atos 10 fala sobre um homem chamado Cornélio. Ele não era um judeu, ele era um gentio. E quando Cornélio estava orando, o anjo vem e diz: olha, homem, a tua esmola e a tua oração chegou até o céu. E manda chamar Pedro, e Pedro está subindo ao eirado para a oração. E quando Pedro está subindo, Deus dá uma visão para Pedro, mas tudo isso como fruto de oração. Herodes pega Tiago e mata a espada e coloca Pedro na prisão, porque viu que agradava ao povo. Mas a Bíblia diz que enquanto Herodes guardava Pedro na prisão, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. E Deus manda o anjo, e o anjo tira Pedro da prisão. Jesus, quando estava no seu momento de decisão, Jesus ele vai e ele recorre em oração. Se Jesus precisou orar, imagine você, imagine eu, imagine nós. Hoje nós temos liberdade de pregar o Evangelho do Reino nos ônibus, nas ruas, nas residências. Mas quando a igreja era primitiva, conta-nos a história, os irmãos eram lançados na arena, mas eles não morriam murmurando, eles morriam na oração, eles morriam louvando. Talvez temos igreja medrosa, porque o medo da igreja revela, não tem vida de oração, porque quando a igreja ora, Deus tira o medo e coloca a ousadia e a intrepidez do Espírito Santo de Deus. Precisamos recorrer à oração. Como é que vamos viver sem orar? Como é que vamos nos comunicar com Deus? Sem isso. Aí às vezes, muitas pessoas vêm à casa de oração querendo ser erguido de qualquer forma. No livro O Coquetado do Pleno Avivamento, Leonardo Guilherme, ele faz uma citação de um contemporâneo. E esse contemporâneo ele diz que o capital é para um homem de negócio, a oração é na vida do cristão. É de joelho que a igreja avança. A igreja avança em oração. Quando os irmãos estavam pregando o Evangelho perseguidos, os irmãos ficaram presos numa casa e eles oraram e falaram: Senhor, estão querendo impedir a sua palavra